Cuxi também foi pai de Nimrod, o primeiro grande guerreiro na Terra. Ele foi um exímio caçador diante do Eterno. Havia até um ditado: assim como Nimrod, exímio caçador diante do Eterno. Seu reino começou com Babel, depois Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinear. Dali ele subiu para a Síria e construiu Nínive, Reobote-Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. É isso mesmo. E é um gosto enorme estarmos aqui para mais um mergulho profundo nos textos bíblicos. Ora, nem mais. E reparem, a nossa missão para este tempo que vamos passar com quem nos ouve não é apenas sobrevoar a história de forma superficial. Longe disso. Completamente. Nós temos um objetivo muito bem definido para a sessão de hoje. Exato. Nós temos à nossa disposição o próprio texto do Gênesis, claro, mais concretamente o capítulo 10, ali entre os versículos 8 a 12. Mas não ficamos só pelo texto original, pois não? Não. Vamos usar como lente as visões profundíssimas de figuras incontornáveis como John Wesley, Ellen G. White e João Calvino. Fontes fantásticas e que nos dão uma bagagem teológica imensa. Sem dúvida, porque a intenção hoje é dissecar a figura de um homem chamado Nimrod. E digo dissecar com todo o rigor, porque ele não é uma personagem normal. De todo. Ele é uma anomalia na narrativa. É mesmo. Imaginem, para quem nos ouve, imaginem ler uma daquelas listas telefónicas pacíficas de uma dinastia antiga. Aquela leitura que quase dá sono. Isso. A tentar adormecer com aquele ritmo monótono de, sei lá, fulano gerou Cicrano e o Cicrano gerou Beltrano. É o ritmo típico das genealogias bíblicas, sim. Mas, de repente, a meio da página, deparam-se com um manifesto de um ditador revolucionário. É como se houvesse uma lomba narrativa gigante, que nos obriga a uma travagem a fundo. O texto literário para literalmente tudo o que está a fazer. O que é fascinante aqui é precisamente essa quebra abrupta de ritmo e a forma como o autor original orquestrou isso de forma totalmente intencional. Certo. Ele queria mesmo que nós parássemos ali. Exatamente. Para compreendermos o impacto desta travagem a fundo, temos de olhar para o quadro geral deste capítulo 10. Este texto é frequentemente chamado de a Tábua das Nações. Que é, no fundo, o mapa das pessoas depois do dilúvio, não é? Pois, é um mapa genealógico da humanidade pós-diluviana. E a narrativa move-se num compasso quase metronómico. Lista os descendentes, as línguas, os territórios, os clãs. Tudo muito organizado, muito certinho. Até que, sem qualquer aviso prévio, esse fluxo é cortado. Ao contrário de todos os outros que estão na tábua, que recebem apenas um registro familiar muito básico, o Nimrod recebe uma biografia completa. Ele ganha títulos e tudo. Ganha títulos, ganha um provérbio popular que ficou associado a ele e até uma lista super detalhada das cidades que ele próprio fundou. Mas, espera aí. O texto sagrado não desperdiça palavras. Se ele tem direito a essa biografia toda, não é só porque era muito famoso na altura, certo? Claro que não. É porque o autor está, essencialmente, a colocar um sinal luminoso gigante a piscar em cima do nome dele, a dizer tipo, prestem atenção a este indivíduo porque ele representa um desvio catastrófico no plano. Nem mais. Na literatura antiga do Médio Oriente, quando a estrutura de um texto muda de forma tão drástica, é um sinal de alerta de nível máximo para o leitor. Ok? Então o texto está a gritar connosco? Exato. O texto exige atenção, porque o Nimrod é-nos apresentado como o primeiríssimo retrato de um modelo de poder humano centralizado e organizado, repara, especificamente contra os propósitos de Deus. Isso é forte. E a pista mais evidente para compreendermos essa postura de oposição está codificada logo ali no próprio nome dele. No nome Nimrod. Sim, se formos mergulhar na raiz hebraica do nome, que é a palavra marad, Marad. isso, percebemos que o sentido primário dessa palavra é rebelar-se ou insurgir-se, recusar a submissão. Uau. É uma raiz verbal que o Antigo Testamento reserva muitas vezes para contextos de alta traição política e de apostasia. A implicação literal do nome pode ser traduzida como vamos nos rebelar. Vamos nos rebelar. Ok, vamos lá dissecar isto, porque levanta uma questão logística um bocado intrigante. Diz. Ninguém dá um nome de rebelde a um filho recém-nascido no berço.
Quer dizer, a não ser que a própria família já tenha uma agenda política altamente subversiva a decorrer na aldeia. Pois, é uma boa observação. Isso significa que o nome dele era essencialmente um manifesto político. Em vez de um nome de família, ele carregava uma placa de protesto permanente contra a ordem divina. Essa dedução é brilhante e aponta para o centro de como a historiografia antiga funcionava na prática. É muito provável que Nimrod não fosse sequer o nome que a mãe lhe chamava quando ele era bebê. Era uma alcunha, então. Mais do que isso, nas culturas antigas os nomes funcionavam muitas vezes como descritores retroativos. Eram títulos que cristalizavam o legado ou o caráter de uma pessoa depois de adulta. Estou a ver. O nome reflete aquele em que ele se tornou. Exatamente. A tradição sugere que este nome reflete o manifesto de vida dele. A existência dele foi tão vincada por essa recusa visceral da ordem de Deus que o nome passou a ser exatamente essa placa de protesto de que falavas. Pois, e isso entra em conflito direto, ou pelo menos cria uma tensão enorme com o título pelo qual ele ficou eternizado no texto. Sim, o famoso título. Porque logo a seguir, a Bíblia descreve-o como um exímio caçador diante do Eterno. Ora, para quem nos ouve e tenta projetar-se numa sociedade antiga, um caçador não é um vilão. Muito pelo contrário. O caçador é o pilar da sobrevivência. É o indivíduo que vai lá para fora, arrisca a vida e traz proteína para a comunidade. E protege o acampamento dos ursos e dos leões. Sem dúvida. E se o texto ainda junta a expressão diante do Eterno, a dúvida que fica é: não podia isto ser lido como um selo de aprovação? Como se Deus aprovasse as proezas dele? Essa é a armadilha na qual muitos leitores acabam por cair. E é aí que a linguagem hebraica nos ajuda a desemaranhar a verdadeira natureza deste sujeito. Então explica lá isso. A expressão hebraica em causa é Gibor Said Lifne Ibserova. Se a dividirmos, ganhamos uma clareza que é quase assustadora. A palavra Gibor refere-se a um guerreiro poderoso, um tirano, um homem de força bruta e excepcional. Portanto, não é só alguém habilidoso, é alguém que usa a força para dominar. Pois. E depois temos a palavra Said, que se refere à caça, sim. Mas, e este é o detalhe que muda o paradigma todo, tem um uso recorrente e figurativo para a captura de pessoas. Espera aí. Sim, para a subjugação de vidas humanas. Estás a dizer-me que ele não andava atrás de javalis para alimentar o povo? Exato. Ele andava, a capturar pessoas para formar um exército ou para as tornar escravas? Precisamente, ele caçava poder, através da força sobre os seus próprios semelhantes. Isso muda tudo. E depois temos a preposição lifne yawh, que nós traduzimos como diante do eterno. Ao longo dos séculos, a tradição debateu muito esta ambiguidade. Porque diante de pode significar muita coisa. Claro. A primeira abordagem sugere uma notoriedade passiva. Ele seria tão formidável que a fama dele chegou perante Deus. Ok. Mas a segunda leitura, que é muito mais robusta, apoiada pela tradição judaica e partilhada por muitos teólogos, é que ele agia em franca e aberta oposição à face do Eterno. Ou seja, como se estivesse a desafiar Deus cara a cara. Exatamente. Ele estava a caçar poder, sabendo perfeitamente qual era a vontade divina e confrontando o Criador de forma totalmente descarada. É como se ele agarrasse nos talentos que recebeu e os usasse para esmurrar a própria face de quem nos deu. Uma imagem forte, mas muito real, e o que reforça incrivelmente esta perspectiva é a análise que o John Wesley faz deste texto. Wesley não costuma ser meigo nas palavras, pois não? Nada meigo. O Wesley define o Nimrod não como um provedor da comunidade, mas sim como um invasor violento dos direitos e propriedades do próximo. Um invasor? Sim. Para Wesley, a expressão diante do Eterno não era um elogio. Significava que o Nimrod, na sua absoluta arrogância, marchava com os seus exércitos ignorando qualquer limite moral. Estava destituído de qualquer temor. Totalmente. Aos olhos soberanos de Deus, ele era um predador brutal, ainda que o mundo à volta dele o aplaudisse como o grande herói civilizacional. E o mundo aplaudia mesmo, quer dizer, o facto do texto registar aquele provérbio, assim como Nimrod, eis-me o caçador. Isso é uma janela incrível para a cultura da época. É um recurso narrativo raríssimo. Pois é. A Bíblia quase nunca para a narrativa para citar a cultura pop da altura, ou os ditados de rua que andavam na boca do povo. É verdade. Isso indica que ele já não era apenas um homem de carne e osso. Ele já era uma instituição. Uma lenda viva. Era o padrão ouro da força.
Tipo, se alguém quisesse bajular um novo rei, a comparação obrigatória era és tão forte como Nimrod. Exato. O que me fascina nisto tudo, e é bom que quem nos ouve retenha isto, é que o autor bíblico pega nessa fama, nessa glória toda, e traz o indivíduo para o banco dos réus. Sem dúvida. Interroga essa fama construída pela violência. Mas repara numa coisa. Alguém com este nível de agressividade e esta recusa total em seguir a ordem de Deus, não ia ficar satisfeito em caçar alguém na sua aldeia. Claro que não. A ambição precisava de espaço. Ele precisava de espaço físico para oprimir. O caçador, inevitavelmente, torna-se um construtor de impérios. Inevitavelmente. E é aqui que a narrativa muda de escala. O caçador transforma-se num arquiteto de sistemas. Num engenheiro da opressão. Pois, o texto dá-nos uma geografia que tem um peso teológico gigante. Diz que o início do reino de Nimrod foi Babel, juntamente com Erech, Akkad e Calné. A famosa Babel. A Babilónia, sim. Ele não montou só sua tenda ali. Babel torna-se o epicentro onde a humanidade decidiu rebelar-se ativamente. Repara, Deus tinha dito para eles frutificarem e encherem a terra. A ordem era espalharem-se. A dispersão. Exatamente. Mas o projeto de Nimrod em Babel foi o oposto. Foi dizer não, vamos ficar aqui. Vamos centralizar o poder e não nos vamos espalhar. E a seguir o texto ainda nos informa que ele marchou para norte e construiu Nínive. Ora, quem nos ouve e conhece os textos bíblicos sabe o peso esmagador que Babilónia e Nínive vão ter. Sim, cidades com um legado terrível. Ele não está a fundar aldeias pacatas, está a lançar a primeira pedra das futuras sedes imperiais dos maiores inimigos do povo. Nínive viria a ser aquela capital do terror assírio, a tal cidade onde o profeta Jonas teve de ir mais tarde. Bem lembrado. O que nos mostra que as sementes que o Nimrod plantou deram frutos venenosos durante muitos séculos. E é aqui que a Ellen G. White introduz um conceito fundamental. O que é que ela diz sobre isto? Ela fala no espírito de Babel. Espírito de Babel. Gosto dessa expressão. Ela associa este espírito à ambição profunda e puramente humana de centralizar o poder. Para construir autossuficiência. Eles não estavam a construir para sobreviver, queriam fazer um nome. E na antiguidade fazer um nome é uma declaração de independência, não é? Completamente. Significava reescrever as regras, declarar autonomia em relação ao Criador e criar um sistema onde o homem mandava em tudo. É muito parecido com o que vemos hoje em dia em algumas corporações. Imaginem uma daquelas grandes empresas. Não lhe bastou ter um monopólio numa cidade. Pois não. Ele quis fazer uma verdadeira fusão e aquisição de toda a humanidade. E fê-lo através do tijolo da argamassa. Mas também precisava de algo mais, certo? Porque a força militar não chega para manter o Império unido para sempre. Chegaste ao ponto-chave. As muralhas altas e a espada funcionam durante algum tempo. Mas o medo gasta-se. Para manter a lealdade de milhões de pessoas através das gerações, um líder precisa de algo mais profundo. Precisa de dominar a consciência das pessoas. Precisamente. E como é que ele faz isso? Como? É a análise de John Wesley que nos dá esta peça do puzzle. A idolatria como um instrumento de controle político. Idolatria usada propositadamente para a política. Sim. Wesley observa que o Nimrod não construiu só edifícios. Ele institucionalizou a idolatria. Ergueu uma nova religião sobre as ruínas daquilo que Deus tinha estabelecido. Isso é de uma manipulação aterradora. É genial e diabólico. Quando um líder institui uma idolatria estatal, o que ele faz é fundir o medo do plano espiritual com a obediência civil. Estou a perceber. Ou seja, se eu sou um cidadão em Babel Sim. e decido questionar os impostos do Nimrod ou dizer que não quero construir a torre, eu já não sou só um rebelde político. Sou um herege. Exatamente. Estás a cometer heresia contra os deuses que sancionam o poder do rei. Ele criou um mecanismo onde o controle sobre o altar lhe garante o controle absoluto sobre a rua. É o casamento perfeito entre a religião falsa e o totalitarismo. E Wesley até traça um paralelo com um monarca que viveria séculos mais tarde. O Jeroboão. O próprio, o Jeroboão, dividiu o reino de Israel e, com medo que o povo voltasse a Jerusalém para adorar a Deus, mandou fazer uns bezerros de ouro. Para manter as pessoas presas ali.
Disse-lhes: aqui estão os vossos deuses. Manteve o povo geograficamente preso e politicamente dócil através dessa corrupção religiosa. A idolatria é a argamassa mais forte de um império. Bem, isso obriga-nos a olhar de frente para uma realidade incómoda, porque por muito mau que ele fosse, o homem era um gênio. Sim, a capacidade dele era inegável. A agregação, a liderança, a logística para fundar cidades inteiras, ele era brilhante. A questão é, em que momento é que a linha foi cruzada? Quando é que esta ambição se tornou apostasia? Essa é a grande transição que temos de entender. E se olharmos para a anatomia desta ambição, vemos uma escada muito nítida, uma progressão assustadora. Como é que ele sobe os degraus? Ele começa como um simples caçador, depois ganha seguidores e torna-se um guerreiro. Com esse exército, declara-se rei. Vai acumulando poder. Sim, de rei passa a construtor de cidades e finalmente atinge o topo como fundador do primeiro grande império. Cada nova cidade é uma demonstração de que ele não precisa de Deus para nada. E aqui entra a visão de João Calvino na sua obra As Institutas. Traz uma profundidade incrível a isto. O Calvino é perito em dissecar as motivações humanas. O que é que ele conclui aqui? O Calvino foca-se no facto de que Deus dá dons aos seres humanos. Ok. A força física, o carisma, o intelecto estratégico do Nimrod. Tudo isso foram dons dados por Deus. O problema não era a capacidade dele, então. O problema nunca é o dom. O problema é a gestão que se faz desse dom. O Calvino explica que o ser humano usa muitas vezes as ferramentas que Deus deu, ferramentas que deviam servir para nos mantermos dependentes do Criador. E para servirmos os outros, não é? Exato. Mas em vez disso, usamos essas ferramentas para criar uma autonomia absoluta. O homem usa as suas capacidades para se libertar de Deus. Em vez de glorificar quem lhe deu a força, passa a glorificar-se a si mesmo. O espelho. É isso. O aviso do Calvino é muito claro. O poder sem origem divina, ou o poder que recusa submeter-se a Deus, apodrece inevitavelmente e vira opressão. É um diagnóstico impressionante, porque isto traz-nos a parte mais urgente desta nossa imersão. A aplicação prática. Sim. Porque se nós ficarmos por aqui a falar da Babilônia, do Calvino, isto acaba por ser apenas uma lição interessante de escola bíblica. Onde a moral seria só não sejas arrogante. Pois, e isso não chega. Nós precisamos de ir mais fundo. E pergunto-te, como é que este espírito de Babel ecoa na rotina de quem nos ouve hoje? De forma muito subtil. Porque sejamos pragmáticos, pá. Ninguém acorda de manhã, bebe o seu café e pensa: olha, hoje vou reunir um exército e construir uma torre gigante até aos céus para oprimir os meus vizinhos. Não, os contornos mudaram, mas a essência é a mesma. Nós temos reuniões, temos as nossas equipas no trabalho, as nossas folhas de cálculo e as prestações da casa. Onde é que o Nimrod entra nisto? Entra no princípio da rebelião. O cenário muda, mas a vontade de viver uma vida onde nós somos a autoridade máxima, isso mantém-se intacto. A tal autossuficiência. Sim. A nossa tese central aqui é que toda e qualquer construção humana que ignora a soberania de Deus tende a tornar-se uma Babel. Estás a falar de coisas normais, como a carreira. Carreiras, influências, famílias. Pensa na forma como construímos as nossas vidas profissionais. Se o motor por detrás do nosso sacrifício diário for exclusivamente fazer um nome para nós próprios... Para não dependermos de mais ninguém. Sim, garantir a segurança com as nossas próprias mãos, excluindo Deus da equação. Se for esse o caso, nós estamos a assentar tijolos de rebelião. Ou seja, o mesmo vale para a forma como gerimos o dinheiro, não é? Ou a nossa imagem nas redes sociais. Completamente. E até a forma controladora como muitas vezes tentamos estruturar a vida e o sucesso dos nossos filhos. É uma ilusão de controlo. Nós não precisamos de tijolos literais nem de fundar cidades para construir impérios. Construímos com os nossos currículos e com a sede de dominar o dia da manhã. E qual é o perigo disso? É que essa construção, tal como Babel, pode ser impressionante por fora. Pode até ser capa de revista. Pois, muito admirada pelos colegas e vizinhos, mas por dentro é uma estrutura vazia, frágil e destinada à confusão. Porque a argamassa é apenas o nosso próprio ego. Que murro no estômago, no bom sentido. A tragédia de Nimrod é que, a curto prazo, as cidades dele pareciam indestrutíveis. Mas qualquer estrutura que concorra contra o Criador vai falhar estruturalmente. Portanto, para irmos sintetizando este perfil, o que a Bíblia faz aqui é agarrar no indivíduo mais carismático,
mais capaz da sua geração, e expô-lo como o maior exemplo de um dom mal direcionado. Uma tragédia de potencial. Ele podia ter ajudado a humanidade a prosperar, de acordo com o plano de Deus. Em vez disso, usou tudo para rivalizar com o Criador. E a fama dele não foi o seu passaporte para a verdadeira grandeza. Foi a sua condenação. Sem dúvida. E para fecharmos, deixo-te lançar aquele pensamento provocador final para quem nos tem estado a acompanhar. A grande questão que fica para reflexão contínua é esta. Se a marca de Nimrod foi construir grandiosidade apenas para o seu próprio nome, quais são os pequenos impérios e as microbabeles que nós estamos a construir silenciosamente hoje? Bem, isso é forte. Aquelas fortificações que nós julgamos que nos trarão segurança, mas que, no fundo, só servem para excluir a direção divina da nossa vida. Fica aí o desafio, por irmos matutando ao longo da semana. E é por causa destas tensões que nós precisamos de continuar a fazer boas perguntas a estes textos antigos, porque quando os dissecamos, percebemos que, na verdade, são eles que nos dissecam a nós. E pronto, agradecemos muito a vossa companhia. Continuem curiosos e olhem bem para a argamassa das vossas vidas. Até à próxima.